Olá, eu tenho uma palavra para você. Eu convido você a ler a palavra comigo no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13. Uma das passagens maravilhosas de um milagre extraordinário que Jesus fez. Jesus fez tantos milagres lindos, né? Mas essa passagem me chama muito a atenção. Jesus curou tantos doentes, Jesus ressuscitou mortos, Jesus colou de volta a orelha do soldado, Jesus andou sobre as águas, Jesus acalmou uma tempestade. Essa aqui não é uma passagem diferente das demais, é uma palavra tão conhecida e um milagre extraordinário do Senhor, e que hoje nós vamos ler e vamos ver como nós podemos aplicar essa palavra nas nossas vidas. Eu quero ler com você a primeira multiplicação dos pães. A palavra nos diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus havia acabado de ficar sabendo sobre a decapitação de João Batista. Haviam acabado de contar para ele. Ouvindo o que havia acontecido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês mesmos algo para comer. Eles lhes disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Que palavra maravilhosa, né? Jesus, primeiro, apesar dele estar sofrendo, estar com o coração entristecido pela morte de João Batista, ele busca se retirar para um lugar afastado. Mas quando ele chega lá já tem uma multidão enorme, aquela multidão vai a pé andando e chega primeiro que Jesus naquele lugar. E Jesus, apesar da sua dor, Jesus teve compaixão daquele povo. Jesus olhou para aquele povo e teve misericórdia e começou a curar os doentes que ali havia. E o dia foi passando. Quando chega o momento, o Senhor fala, os discípulos falam: hora de despedir essa multidão, para que eles possam ir embora, passar pelos povoados, comprar algo. Mas será que teria comida suficiente para todo aquele povo? Não teria. E Jesus fala: eles não precisam ir, dê-lhe vocês algo para comer. Mas os discípulos falam: nós só temos 5 pães e 2 peixes. Era algo irrisório para aquela multidão. Nós acabamos de ver 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E nesse momento eu te pergunto: o que você tem? O que você tem na tua casa? Como você está vivendo? O que você está necessitando? O que você tem feito da sua vida? Está passando por lutas, por provações, por dificuldades? Você está passando por um momento de escassez? Você está precisando que o Senhor coloque a mão na tua vida de alguma maneira?
e venha suprir as suas necessidades? Eu pergunto para você, o que você tem? O que você tem feito? O que você tem na tua casa? O que você tem para que o Senhor possa multiplicar na sua vida? O que você já tem feito? Muitas vezes nós olhamos para um lado e para o outro, às vezes nós não temos praticamente nada. Quando nós vemos Elias falando com aquela viúva, ela só tinha um restinho de farinha, onde ela ia fazer um bolo para ela e o filho, ela fala que ia comer e morrer. E Elias, ele multiplica aquilo que ela tem, ele multiplica o azeite e ali ela pode vender, ela pode comer e não falta nada para ela. No momento de escassez, ele multiplica aquilo que ela tinha, que era aquele restinho de farinha, aquele pouquinho de azeite, e ele multiplica, ela faz aquele bolo para ela, para Elias, eles comem e ela vive de tudo aquilo que Elias multiplicou na vida dela. E aqui o Senhor vem e pergunta para esses discípulos o que eles tinham para que pudesse dar para aquele povo. E o Senhor, ele te pergunta hoje o que é que você tem em mãos, o que é que você tem para apresentar a Jesus para que ele possa multiplicar na tua vida. Usa aquilo que você tem. Olha para um lado, para o outro e usa aquilo que você tem, mesmo que você ache que seja muito pouco, não tenha medo. O Senhor, ele dá semente, aquele que semeia, ele dá pão, aquele que come. A palavra do Senhor nos diz no livro de 2 Coríntios 9, no capítulo 10, 11, fala assim: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come. O Senhor, ele supre a semente. O Senhor, ele supre as nossas necessidades. Mais uma vez eu te pergunto, o que você tem? Usa aquilo que você tem, tudo aquilo que te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, não tenha receio, tenha fé, confia no Senhor. Ele abre portas, ele te abençoa, ele multiplica aquilo que você tem em mãos. Você começa com pouco e o Senhor, ele vai confirmando as obras das suas mãos. O Senhor, ele vai te abençoando. Essa palavra, a palavra de Deus, ela não volta vazia. E aqui está mostrando como o Senhor multiplicou os pães, os peixes. O Senhor vai multiplicar aquilo que você tem nas tuas mãos. Tudo aquilo que tiver à mão, faça conforme as tuas forças. Dê o teu melhor. Não é fazer mais ou menos, é faça o teu melhor. Usa aquilo que você tem. E o Senhor, ele vai te abençoando no caminho. Esses dias nós falamos sobre jejum, sobre tirarmos um dia por semana. No dia 1º de outubro nós começamos a tirar um dia ou 2 por semana para nós jejuarmos por 12 semanas, apresentando esse final de ano ao Senhor. Eu peço a você, apresenta esse canal ao Senhor, apresenta cada um que é inscrito nesse canal, cada um que ouve essa palavra. Eu oro pela sua vida. Eu oro por você que é inscrito, por você que ouve essa palavra, por você que deixa os pedidos. Eu entrego sempre a sua vida nas mãos do Senhor. Eu peço para que o Senhor cuide, para que o Senhor abençoe. E eu peço para que você ore comigo, você que está sempre aqui comigo, ore uns pelos outros. E quando eu estou lembrando sobre o jejum, para que nós venhamos fazer toda semana, tirar um tempo de jejum, e lembrando que aquele povo, nós vimos ali no dia 1º de outubro, aquele povo ali no livro de Joel, estava passando por uma escassez tremenda, estava passando por uma luta tremenda, e aí o profeta Joel vem e fala com eles, apesar de tudo que eles estavam vivendo, tudo tinha
era uma escassez tremenda, tudo tinha se acabado, e ali o profeta vem e fala do chamado de Deus para aquele povo, e o povo atende, o povo jejua, o povo ora, o povo clama, e o Senhor vem de maneira maravilhosa, e o Senhor abençoa aquele povo de uma maneira extraordinária. E assim é com as nossas vidas. Quantas vezes eu orei, quantas vezes eu clamei ao Senhor, quantas vezes eu pedi o socorro ao Senhor, e hoje eu agradeço porque o Senhor tem me dado e tem me dado em abundância para que eu possa repartir com outros. É assim que nos diz a palavra do Senhor, e ela é verdadeira. O Senhor, ele multiplica as nossas sementes, ele multiplica aquilo que você tem. Confia, toma posse dessa palavra para a tua vida. Passe essa palavra para alguém que necessita, para alguém que você sabe que está precisando que o Senhor opere. O Senhor, ele multiplica aquilo que você tem. Confia, usa a sua fé, dê o seu melhor e dê tempo para o Senhor trabalhar. O Senhor, ele tem tempo para todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz: há tempo para todas as coisas debaixo desse céu. Faça o seu melhor hoje, confia no Senhor, que Ele trabalha a seu favor, Ele cuida de você, e a palavra dele não volta vazia, a palavra dele é viva, ela é eficaz, e o Senhor cumpre a palavra dele, a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida. Jesus, ele vê aquilo que o povo tinha, e os discípulos respondem: tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes. Apresenta ao Senhor aquilo que você tem, confia no Senhor. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Todos comeram, ficaram satisfeitos e sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Isso alimentou 5 homens, além de mulheres e crianças. Confia que o Senhor, ele usa aquilo que você tem em mãos. Confia no Senhor, dê o seu melhor e o Senhor vai te abençoar de maneira extraordinária. Eu convido você a orar comigo nesse momento, amém? Deus maravilhoso, Deus soberano, Senhor, eu apresento a Ti, Pai, essa pessoa que está aqui orando comigo, Pai, essa pessoa que está aqui até agora ouvindo essa palavra, Deus. Senhor, tem momentos que as lutas são tão grandes, Pai, que as dificuldades batem na porta e nós não sabemos o que fazer, Deus. O Senhor sabe, Pai, o que essa pessoa está vivendo, Deus. Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia em favor dela, Pai. Nós pedimos, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha multiplicar tudo aquilo que ela tem em mãos. Senhor, se ela não está vendo, Pai, abra os olhos dela, Pai. Abra o entendimento dela, Senhor. Dá sabedoria, Senhor, no caminho que ela deve seguir, Pai. E que ela venha se posicionar, que ela venha se preparar, que ela venha usar tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos dela, Pai. E que ela venha usar da melhor maneira. E, Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor entrará com providência, o Senhor entrará com provisão, Pai, com um suprimento divino nessa vida, Pai. O Senhor abrirá as janelas dos céus, Deus, e o Senhor vai, Pai, cuidar, o Senhor vai suprir, o Senhor vai multiplicar, Deus. Senhor, eu entrego, Pai, essa vida nas Tuas mãos, Pai. Eu te peço, Senhor, traga paz a esse coração, Senhor. Acrescenta fé nessa vida, Pai, e que ela venha olhar somente para Ti, não venha olhar para as necessidades, mas que ela venha confiar em Ti, e que ela venha ser sustentada, que ela venha ser abençoada a cada dia pela Tua mão maravilhosa, e que ela venha crescer em fé, Pai, crescer em fé, Senhor, e que ela nunca venha se esquecer dos benefícios do Senhor na vida dela. Confia no Senhor. Jesus, ele não mudou, ele continua operando, ele sustentou a minha casa quando eu não tinha o que fazer, ele supriu e eu pude experimentar da bondade do Senhor. Que você venha experimentar da bondade do Senhor, confia nele e você vai ver a mão dele agindo a seu favor. Fica com Deus, fica na paz.